Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que cada um de vocês estejam vivendo na paz do Senhor, vivendo cada dia, desfrutando de sua misericórdia e do seu grande amor por você. Eu estava conversando com alguns amigos sobre qual é a chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia. Eu sempre digo que a chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia é a pessoa de Jesus. Mas tem uma coisa muito interessante que um amigo comentou. Ele falou assim, olha, para mim, a chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia é a bondade de Deus. Eu concordei com ele que é claro que Jesus é a própria encarnação da bondade de Deus. Ele é a própria encarnação do amor de Deus. Ele é a própria encarnação da graça, da misericórdia de Deus. Por isso eu concordei com ele. E é sempre bom a gente lembrar, trazer à memória que o nosso Deus é um Deus bom. Principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo no mundo e no nosso Brasil, é bom a gente confessar, é bom a gente declarar que o nosso Deus é bom. Amém? Eu quero ler com os amados irmãos hoje um texto que eu aprecio muito. Está em Romanos, capítulo 8. Vamos ler do verso 31 a seguir. Amém? Diz assim o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Bom, queridos, esse é um texto que eu considero porque ele traz algumas verdades, algumas certezas para nós, algumas convicções que o nosso coração não pode abrir mão delas. Ok? A primeira coisa que eu quero afirmar, baseado nesse texto, é que Deus é por nós. Deus é o nosso
parceiro. Deus é aquele que está conosco. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, como diz o salmista. O Senhor é parceiro dos seus filhos. Deus tem interesse por você. Deus tem interesse pelas suas alegrias. Deus se preocupa com as suas tristezas. Deus tem interesse nos teus sonhos. Deus tem interesse nos teus caminhos, nos teus projetos, naquilo que você deseja para a vida. E Ele te convida a compartilhar com Ele todos os aspectos da sua vida e ser parceiro dele, de caminhar com Ele, de trilhar caminhos com Ele. Então a primeira coisa, a primeira convicção é esta: Deus é o nosso parceiro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus caminha conosco, se nós caminhamos com Ele, quem é que pode tentar interferir o trajeto, a construção do caminho, aquilo que temos planejado juntamente com Ele, nele, e andarmos juntos? Quem é que pode nos impedir? Ninguém. Ninguém. A garantia disso, a garantia dessa verdade, está na expressão do apóstolo quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, a garantia dessa parceria de Deus está nesta questão da pessoa de Jesus ser entregue a nós. O Filho de Deus foi entregue por amor a nós, a fim de nos resgatar, para então termos acesso a Ele e para sermos amigos de Deus e parceiros de Deus. Que expressão mais maravilhosa! Diante disso, a pergunta que se faz, a pergunta que o apóstolo Paulo faz para nos instruir, são questionamentos de instrução, nos chamando para pensar. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem é que pode nos acusar? Quem é que pode encontrar justificativas para tentar nos acusar de alguma coisa, sendo que Cristo já resolveu tudo na nossa vida? Ele já resolveu a questão dos nossos pecados. Somos perdoados dos pecados passados, dos pecados que cometemos hoje e até mesmo dos pecados que cometeremos, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos libertar. Então quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele afirma: é Deus quem os justifica. Nós fomos feitos justos através da justiça de Cristo. Fomos justificados. Não há mais condenação contra nós. Não há mais. Ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Aí ele faz algumas colocações de possibilidades. Existem possibilidades para nos separar do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas.
Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Eu quero até frisar algumas delas aqui. Sei que todas são importantes, mas eu quero frisar algumas delas aqui. Será tribulação? Será que essas coisas que tentam nos tumultuar, que fazem a gente, que nos faz nos abater, entristecer, essas coisas que tentam nos angustiar, será que são capazes de nos separar do amor de Cristo? Não. Ele continua, será angústia? Será essas coisas externas que acontecem conosco para tentar nos ferir, para tentar nos abater e para tentar nos afastar do amor de Cristo? O eleito, o escolhido, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, está garantido no amor de Cristo. Está garantido. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz aqui no verso 36, que para mim é o versículo principal dessa porção aqui. Como está escrito, por amor a ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo revela que nós, quando somos amados, nós amamos também o Senhor. E por isso, assim como o Senhor se entregou à morte por nós, nós também nos entregamos à morte todo dia por Ele. Ou seja, as coisas que tentam fazer com que a gente não ame mais a Deus, não nos alegremos mais nele, não serão capazes de fazer isso conosco, porque assim como Ele, por amor a nós, sofreu e foi para a morte, assim também nós amamos o Senhor e nos entregamos para a possibilidade de todo tipo de sofrimento e de morte, porque amamos o Senhor. Amamos o Senhor. E por isso podemos cantar, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha isso, porque eu estou bem certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, ajuda a cada um dos meus irmãos a mergulhar nessas verdades, nessas certezas que Paulo transmite para nós aqui. Que possamos, ó Deus, assimilar todas essas verdades e encontrarmos libertação de tudo que nos traz angústias e perturbações. Porque sabemos que o Senhor é o nosso parceiro. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que nós amamos o Senhor e sabemos que em todas essas questões complicadas da vida, em tudo isso nós somos mais do que vencedores e que nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá essas certezas para a vida dos meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.